Não deixe que o seu passado interfira no seu futuro. Não, tô falando sério. As pessoas acham que a gente está preso ao nosso passado, mas na verdade você mal imagina o quanto de potencial você tem e que o seu passado, na verdade, não tem nada a ver com isso. Fica nesse vídeo para você entender mais um pouco como deixar o seu passado realmente no passado e como ter um olhar para o presente e principalmente para o futuro. Muito prazer, eu sou Caio Biadache, eu sou psicólogo e filósofo. Fica à vontade para ver mais outros vídeos meus, que eu vou trazer outras reflexões. Não se esqueça de dar like, de se inscrever no canal e de divulgar esse vídeo para outras pessoas que podem achar útil as coisas que eu vou falar aqui hoje para você. Tem muitas pessoas que se sentem presos pelo seu passado, no sentido de que os acontecimentos que elas vivem, que acontecem com ela, que acometem ela, fazem com que elas se sintam presas a isso, a não podendo sair de algo que vá muito longe do que elas foram predestinadas a ser através do seu passado. E se você perceber, existem muitas pessoas que pautam a sua identidade a partir do passado. Já percebeu como muitas pessoas, quando elas vão identificar alguma coisa na outra pessoa, eles identificam a partir de eventos que viveram com essa pessoa. Então, por exemplo, se você encontra alguém que se diz que é desastrado, ela acha e ela sabe que é uma pessoa desastrada porque no passado houve diversos eventos que ela teve um desastre, que ela tropeçou, que ela derrubou alguma coisa. Então, a conglomeração desses acontecimentos passados define quem ela é agora, uma pessoa desastrada. Mas pensa comigo, o que torna exatamente uma pessoa desastrada? Quantas vezes ela tem que ter atitudes desastradas para ser considerada uma pessoa desastrada? Uma? Duas? Três? Quantas vezes por dia? Quantas vezes por semana ela tem que fazer? Se ela tem uma atitude desastrada ontem e hoje ela ainda não teve, ela ainda é uma pessoa desastrada? Se ela fica uma semana sem fazer, ela ainda é? Um mês, um ano, 10 anos. Mas depois ela volta e faz uma atitude desastrada. Ela voltou a ser uma pessoa desastrada ou ela nunca deixou de ser? Tá vendo como isso é um negócio complexo? Tá vendo como é muito difícil você basear em ações passadas algo que você é hoje? Você entende que, na verdade, eu vou falar de maneira mais profunda nesse vídeo, como o passado e o presente são, na verdade, meio desconectados? Não parece fazer muito sentido, porque você pensa, poxa, é o passado que define o presente. Talvez ele até explique o presente, mas ele não de fato defina o presente. A questão é que a gente pensa não só nos outros dessa maneira, mas a gente pensa da gente também. Quando a gente faz coisas do nosso passado de maneira repetida ou não, a gente define se isso é algo que a gente é ou não. No caso, a gente começa a fazer isso com a gente depois que as pessoas começam a fazer isso com a gente. No sentido de que quando a gente é criança e a gente vai crescendo, e a gente vai vivendo e a gente vai fazendo as coisas, as pessoas vão falar coisas que a gente são a partir das coisas que a gente faz de maneira repetida ou não. Então, se você faz uma bagunça uma vez quando é criança, tudo bem. Mas se você faz repetidas vezes, você vira uma criança bagunceira. Se você tem uma atitude que demonstra uma capacidade intelectual grande uma vez, beleza. Mas se você começa a fazer isso várias vezes, você é considerado uma criança inteligente. Se você se porta de uma maneira muito comportada e calminha uma vez, tudo bem. Mas se você faz isso repetidas vezes em diferentes ocasiões, você é considerado uma criança calma, obediente. Enfim, você pode fazer isso com tudo. Sem contar que tem coisas que a gente não consegue fazer repetidamente porque a gente é, de certa forma. Por exemplo, o tipo do nosso cabelo, ou o nosso tamanho, a cor da nossa pele, etc. A questão é que durante o nosso crescimento, as pessoas vão dizendo coisas sobre a gente, a partir de como a gente é no passado, nos eventos passados, e como isso diz algo sobre o que a gente é hoje. E a gente acredita. A gente acha que realmente nós somos pautados pelas nossas atitudes passadas e, portanto, se a gente fez aquilo no passado, então a gente é isso agora. Mas você percebe que isso pode ser muito problemático ao longo prazo? Principalmente quando você considera que às vezes a gente cresce em famílias que não entendem que você cresce ou muda e acha que por você ter feito coisas no passado, você vai ser preso a isso para sempre. Talvez você já tenha experienciado algo assim, quando você encontra aquele familiar que não te vê há muitos anos, sabe aquela pessoa que fala assim, nossa, eu te peguei no colo, nossa, você era desse tamanho quando eu te conheci. E, bom, você não lembra da pessoa, mas a pessoa, a última vez que ela te viu, ela tinha uma imagem mental sua que agora está no passado, e ela pode forçar essa mesma imagem em cima de você. O pior é que isso não fica só em pessoas que não veem a gente por muito tempo. Às vezes, ficam com pessoas que também convivem com a gente todo santo dia, mas ainda assim eles podem olhar pra gente da mesma forma. Isso fica muito perceptível quando você deixa de fazer uma coisa que você não fazia, ou você começa a fazer uma coisa que você não fazia, e as pessoas falam assim, nossa, mas você tá fazendo isso? Que estranho, nem parece você, porque você gostava disso, porque você não gostava daquilo, porque você era desse jeito. Se você não é daquela mesma maneira que você era antigamente, você só não é aquela mesma pessoa, mas você continua sendo você. Você tem essa noção.
A gente pode mudar aos poucos, mas a gente continua sendo nós mesmos. Alguma coisa fica, a nossa essência. É igual o navio de Teseu. Nessa história do navio de Teseu, cada parte do navio vai se enferrujando, vai quebrando, vai mofando e vai sendo trocado por algo, uma peça nova. E depois de um tempo, todas as peças são trocadas. E aí você pensa, será que é o mesmo navio? Porque as peças são diferentes. Mas não mudou de fato um navio para o outro, aos poucos foi mudando. A questão é o seguinte, a gente constrói a nossa identidade pautada no passado. Seja porque os outros fazem isso com a gente, já, quando eles falam com a gente e olham pra gente com o pensamento de que somos aquela pessoa que eles viram antigamente, seja semana passada, mês passado, ano passado, década passada, ou porque você mesmo já define isso. Você mesmo já consegue se olhar de maneiras repetidas e ver, olha, nesse curto tempo que eu vivi, eu fiz tantas coisas repetidas. Logo, eu sou isso. Mas será que tá certo pensar assim? Porque eu quero te falar uma coisa. Eu vou chegar até pertinho para você entender melhor. Se você estiver almoçando ou fazendo alguma outra atividade enquanto você me escuta, preste atenção agora. Essa coisa do passado definir quem você é agora e, consequentemente, seu futuro, é você que decide, sabia? Não, eu tô falando sério. É você que define se algo no seu passado vai ter alguma relevância para quem você é hoje e para o futuro. Estou dizendo o quê? Que o seu passado é totalmente desconexo do seu presente. Você pode não considerar nada ou considerar tudo para definir quem você é e quem você quer ser. Doido, né? Porque pensa só, o passado, ele pode até explicar, eu falo de maneira historicamente. Você entende por que você tem a sua vida de hoje. É porque você tomou atitudes antigamente que te fez chegar nesse lugar. Às vezes nesse grupo de amigos, ou às vezes nesse bairro que você mora, ou enfim, em qualquer situação de vida que você está vivendo agora, isso aconteceu porque eventos passados aconteceram. Isso eu não nego. Eu não estou falando que do nada você chegou aí. Você chegou aí por algum motivo. Beleza, ele pode até explicar. Mas ele não precisa definir quem você é hoje. No sentido de que parece que quando as pessoas usam o passado para se definirem, elas estão usando uma coisa de fora, acontecimentos que aconteceram, que acometeram ela, e ela acha que isso diz algo sobre ela, quem ela é hoje. Então ela toma isso para sua identidade. Mas não. Pelo menos não de maneira direta assim. É você que define se essas coisas vão dizer algo sobre você ou não. Até porque, se você pensar, a gente vai constantemente mudando durante essa vida e se a gente vai constantemente mudando, quer dizer que o nosso passado não era a gente. Por exemplo, hoje, você é uma pessoa hoje que está assistindo esse vídeo. Mas um ano atrás, 2, 3, 5 anos atrás, a gente poderia dizer que tecnicamente não era a mesma pessoa. E não era mesmo. Você tinha outro pensamento, você tinha outras ideias, outros valores. Talvez algumas coisas vocês tinham semelhantes, talvez vocês gostem das mesmas coisas. Mas você também tem pessoas que convivem hoje com você que também gostam das mesmas coisas. E você não são a mesma pessoa. Então, essa pessoa do seu passado também não é a mesma pessoa que você, porque tinham coisas diferentes. Talvez moravam em lugares diferentes, conviviam com pessoas diferentes, consumiam coisas diferentes. Então não era a mesma pessoa. E aí você vai deixar outra pessoa, né, uma versão antiga sua, continua sendo outra pessoa. Você vai deixar outra pessoa definir quem você é hoje só se você quiser. E é essa a questão. É você que define. É você que decide se o passado, se os outros, se o mundo fazem parte da sua identidade ou não. Ai, Caio, mas eu não posso só esquecer tudo o que aconteceu. Tudo bem, você não precisa esquecer. Eu falo sobre considerar, no sentido de que você viveu muita coisa na sua vida. Eu tenho certeza que você teve muitas memórias boas e ruins durante a sua vida. Independente do que aconteceu, tem coisas que te impactaram mais. Tem coisas que você pode até chamar de traumas ou de eventos memoráveis, não importa. Mas eles te impactaram e você escolhe usar essas coisas como a definição da sua personalidade. E note que eu falei que você escolheu usar. Você escolheu usar tais eventos para definir quem você é. Porque você, ao perceber esses eventos como algo significativo, você decide tomar eles como parte da sua identidade. Só que as pessoas fazem isso, e provavelmente você também, achando que é natural. No sentido de que não foi você que escolheu esse evento para te definir, e sim que o evento simplesmente aconteceu e por ele ter essa grandeza, ele te define. Mas não. Tá na sua mão, meu chapa. Na sua mão. Eu vou trazer uns exemplos para você entender melhor. No meu caso, eu fui o tipo de pessoa que eu achava que eu não dava para academia. Sabe, malhar na academia, eu sempre pensei, e eu já tive, né, a partir de experiências passadas, eu identificava que não, isso não era feito pra mim, porque eu não gosto do comportamento repetitivo, e que não sei o que, não sei o que lá, então não é pra mim. E certo, eu procurei outras coisas. Por uma época eu comecei a fazer aulas de Kung Fu, que era uma arte marcial que eu estava interessado, e eu comecei a fazer, e me vi evoluindo fisicamente, né, nessa arte marcial, e percebendo que eu cheguei até um limite, no sentido de que eu continuava treinando, eu cheguei no meu limite, eu cheguei num nível máximo que eu poderia desenvolver fazendo aquele treino de Kung Fu. Então eu me vi
querendo fazer academia. E aí eu poderia falar, não, mas eu não fui feito para academia. Eu não nasci para fazer academia, porque a academia é uma atividade que é diferente das artes marciais. E eu, a partir do meu passado, né, das experiências passadas que eu tive com a academia, eu percebi que não vale a pena para mim, que não é para mim. Só que o passado está desconectado do presente nesse sentido. Não é porque eu não fiz antigamente que não significa que eu não faça hoje, e vice-versa. Então sabe o que eu pensei? Poxa, quando eu tive essas experiências no passado, eu era outra pessoa. Não faz sentido. É que nem eu falar, eu não vou fazer isso porque o fulano, né, o cicrano, não gosta, então eu não vou fazer. Tipo, mas o fulano é lá, é outra pessoa e você é você. Então é a mesma coisa quando a gente fala de alguém do seu passado, quando fala da sua versão passada. Porque ele não é você, exatamente. É você que decide se ele faz parte de você ou não. Então eu decidi que, olha, eu poderia me considerar uma pessoa que não faz academia. Mas eu comecei então a pensar que, e se eu fosse uma pessoa que faz academia? Porque o que vai definir se eu faço academia ou não, não é algo inerente do meu passado, da minha essência. E sim se eu faço academia ou não. E então eu comecei a fazer. E tava tranquilo. Sabe por que tava tranquilo? Porque eu não me deixei me prender pelas coisas do passado. Não me deixei prender pelas experiências que eu tive no passado, sabe? Eu só fui e fiz. E eu era uma pessoa que fazia academia naquele momento. Do mesmo jeito que pode ter passado o tempo, e eu posso ter falado assim, ok, eu sou uma pessoa que faz academia, isso faz parte da minha identidade, mas eu não quero fazer mais. E você para de fazer academia, e aí não é tipo, mas você era o cara que fazia academia, e você não faz mais, você não é mais você. Não, eu sou eu. Só que eu sou uma versão diferente daquele eu que você botou na tua cabeça, que é o Caio que fazia academia. Então, as coisas são muito mais soltas do que a gente acha. A gente pode ver a vida de uma maneira muito mais customizada, muito mais definida pela gente do que algo que é acometido pelo seu passado, acometido pelas coisas que acontecem na sua vida, e a gente acha que é preso a esses eventos, mas a gente não é. Você pode ser o tipo de pessoa que fala, eu não gosto de fazer isso, eu não quero fazer isso, e no dia seguinte poder fazer, porque a gente não é preso a algo, a gente não tem uma raiz tão forte. Tudo bem, a gente pode ter até uma essência que a gente pode carregar com a gente, mas novamente, é uma coisa que a gente escolhe carregar. A gente pode acordar amanhã e falar assim, eu não quero mais ser isso, eu não quero gostar mais daquilo, eu não quero mais fazer essa atividade, eu não quero mais sair com esse tipo de gente. E acabou. E nada te impede de fazer essa mudança. Nem o seu passado te impede, de fato. Só se você definir, só se você decidir que ele impede. Então dá uma olhada na sua vida e perceba que tem coisas que você pode escolher manter na sua identidade e coisas que você não precisa manter. Pensa só quantas vezes você cresceu na sua casa, com a sua família falando coisas sobre você, coisas que você é ou que você não era, e você se prendeu nessa identidade durante sua vida toda. Você já viu aquela criança que as pessoas falam assim, não, porque ela é muito bagunceira, porque ela faz muita bagunça, porque ela atrapalha todo mundo, e ela é muito chata, ela é muito irritante, e essa criança sabe que ela é assim porque as pessoas já falaram isso na cara dela. E por ela achar que ela é isso, então ela nunca vai ter a abertura de tentar ser algo diferente, porque ela acredita que a identidade dela existe a partir do que as pessoas falam do que ela fez no passado. Então ela nunca vai ter a oportunidade de ser algo completamente diferente, porque ela acha que ela é uma pessoa bagunceira. E se ela não for bagunceira, ela não vai estar sendo ela. E você talvez esteja fazendo exatamente isso com outros atributos que as pessoas falam que você é. Eu já vi muita história de gente que cresce sendo uma pessoa considerada engraçada e que quando ela tenta falar alguma coisa séria, as pessoas não levam ela a sério, porque ela é a pessoa engraçada que fala coisas engraçadas. E essas pessoas se sentem presas a esse passado, porque elas são vistas como pessoas engraçadas, porque elas fizeram graça por muito tempo, e por conta disso, elas entendem que elas têm que continuar fazendo graça porque são isso que elas são. Mas elas não entendem que é ela que define que ela é engraçada porque ela concorda com o que as pessoas falam. As pessoas podem falar assim, poxa, você não tá fazendo mais aquelas piadinhas, você não tá mais agindo daquela maneira, você não tá sendo mais você. E a pessoa pode falar assim, poxa, é verdade, eu vou voltar a fazer graça porque eu quero ser alguém, eu quero ser aquela pessoa que as pessoas gostam. Ou ela pode falar assim, e daí? Eu não quero mais fazer piadinha, acabou. Esse é meu jeitinho agora. Se você não gosta, sinto muito. É o meu jeitinho. As pessoas não têm essa noção, ou talvez às vezes elas não tenham essa coragem, como eu falei. Quando a gente é de uma maneira por muito tempo, o nosso ciclo social que fica ali, geralmente fica pelo modo que a gente é, né? E se a gente muda drasticamente esse modo, pode ser que essas pessoas vão embora. Só que pensa que é melhor você ser você mesmo, estar realmente na companhia de pessoas que gostam de você, do que você sempre fingir ser alguém só para ter aquela companhia. Pensa também como é limitante
o fato de você se prender no seu passado. A gente vai crescendo, a gente vai melhorando, a gente vai amadurecendo. Então, no nosso passado, a gente vai fazer coisas que a gente se envergonha, vai fazer coisas que a gente se arrepende, vai fazer coisas que a gente percebe que a gente nunca deveria ter feito. E como é que a gente vai se pautar nessas coisas para definir quem a gente é agora? Então, eu tô falando de realmente um real aprendizado do passado, que é sobre entender o que aconteceu e beleza, você não vai fazer de novo, mas você também não vai se prender nesse fato para definir quem você é agora. Você justamente vai se expandir e vai além daquilo que você achava que você era ou que você achava que você poderia ser. O que eu tô falando é, agora, nesse momento, independente da história que você tem de vida, independente das coisas que aconteceram com você, que acometeram você, das pessoas que estiveram presentes e do modo como elas te afetaram, você pode ser literalmente qualquer coisa. Você pode gostar de qualquer música, você pode gostar de qualquer filme, você pode gostar de qualquer música, você pode gostar de qualquer filme, você pode gostar de qualquer tipo de vestimenta, você pode gostar de qualquer tipo de lugar para frequentar, de pessoa para conviver. É você que define isso agora. Não tem que ter a ver com o lugar que você cresceu, com as pessoas que você conviveu, com as músicas que você escutou. Você pode ser completamente diferente do lugar que você veio. Você tem essa... Eu vou chegar bem pertinho e vou falar. Você pode ser completamente diferente do lugar que você veio. Olha que libertador isso. Completamente diferente. Você não precisa fazer nada igual. Só se você quiser. Eu não tô falando que você tem que ser diferente. Às vezes você gosta do lugar que você cresceu, você gosta de algumas raízes que você surgiu, algumas questões familiares que você... Algumas pessoas da sua família, alguns amigos, você gosta e tá tudo bem. O que eu tô falando é que você escolhe isso. Você pode ter pessoas na sua criação que você não gosta e você não precisa levar elas pra você. Você não precisa recriar o que elas fizeram com você em outras pessoas. Você não precisa estar preso achando que, poxa, meu pai fez isso, minha mãe fez isso, então eu vou ter que fazer isso também. Não. Você faz o que você quiser, meu amigo. A vida é tua. A vida é sobre criar. E a criação, beleza. Tudo que é criado pelo ser humano são coisas que já existem postas de uma maneira diferente. Mas são postas de uma maneira diferente. Essa é a questão. Você pode pegar as coisas do seu passado, as pecinhas que você acha que definem você de maneira rígida, e reorganizar elas de uma maneira completamente diferente. E eu tenho certeza que essa maneira, que pode ser completamente diferente ou não, vai ser você de verdade. Vai ser quem você é de verdade. E não esse passado que você foi acometido, que você foi jogado, né, nessa vida. Você foi jogado numa família, você foi jogado num bairro, numa escola, numa cultura, numa língua, numa religião. Isso não diz nada sobre você. Você não teve escolha disso. O que diz sobre você é o que você decide fazer com essas coisas que lhe foram entregues. Você não precisa simplesmente aceitar sem pensar, achando que você está afadado a ter um futuro, afadado a ter um presente, porque o seu passado foi de uma determinada maneira. Ele literalmente não tem nada a ver com o que você é agora e com o seu futuro. Só se você quiser. Então entenda que nós somos pessoas que são direcionadas para o futuro. Pessoas que, beleza, a gente tem histórias, a gente tem memórias das coisas da vida, a gente tem conhecimento do mundo que está dentro da gente, mas a gente é direcionado para um futuro. A gente é direcionado para algo que não existe ainda. Para algo que está vir a ser. Então como é que a gente pode estar direcionado para um futuro se a gente está preso no passado? O que vai acontecer é que não vai ter futuro, vai ser um passado 2, vai ser a repetição desse passado. Então não se prenda a essas coisas. Olha para sua vida, vê o que faz sentido para você, vê o que não faz sentido e faz essa limpeza.